Olá pessoal, muito bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estão assistindo o vídeo. Aqui é o professor Neto e a gente vai iniciar hoje um conteúdo que é o conteúdo de arte do primeiro ano e é sobre a arte egípcia, certo? Então a gente vai fazer um apanhado, certo? De maneira bem breve, bem sintática. Eu fiz uma síntese aqui do conteúdo e a gente vai ver algumas características da arte egípcia, como por exemplo a questão da pintura, a questão da arquitetura e a questão também da escultura egípcia, certo? Então, inicialmente, a gente vai, eu vou fazer um breve resumo das características da arte egípcia, certo? Então, inicialmente existia o que a gente considerava como arte educadora e artista visual, certo? Então, a arte egípcia tem características bem peculiares. Quando a gente, por exemplo, observa algumas esculturas, algumas pinturas, a gente tem certeza do que aquelas esculturas eram de origem egípcia, certo? Então, a arte egípcia nasceu há 3.000 anos e era muito ligada à religiosidade, certo? Então, por que ela era ligada à religiosidade? Porque suas estátuas, as pinturas e os monumentos tinham a temática mais religiosa, certo? Então, um aspecto que a gente observa muito bem nas suas obras é justamente a questão dos túmulos, certo? Que são os aspectos mais representativos, certo? Então, no interior dos túmulos existiam peças ou espaços que o objetivo era o quê? O culto aos mortos, certo? E tinha também um caráter artístico bem elaborado, certo? Então, os egípcios acreditavam na imortalidade da alma também. E o que foi que eles fizeram? Eles propunham justamente a questão da mumificação, certo? Então, eles consideravam que o corpo e a alma não havia divisão. Por isso, o que eles faziam? Eles tentavam conservar o corpo e o objetivo deles era que esse corpo não fosse profanado. A questão da mumificação era, no caso, uma proteção para a eternidade. O objetivo era o quê? Justamente proteger esse corpo e garantir, no caso, o que eu falei inicialmente, a imortalidade da alma. Essa imagem aqui é a representação justamente do que a gente chama de arte funerária, representação de uma múmia, certo? Então, isso era o que era bem pregado no Antigo Egito, certo? Então, havia toda uma preparação do corpo, existia todo um ritual, que o objetivo era o quê? Conservar esse corpo e garantir justamente a imortalidade da alma. Já na pintura egípcia, o que é que o faraó fazia? Ele contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, certo? Essas pinturas eram feitas justamente nos locais onde iam ser os seus túmulos, certo? Então, o que é que a gente observava nessas pinturas? Que elas detalhavam a vida deles, certo? Era como se fosse, na verdade, uma história ali. Então, essa arte registra parte da história do Egito, certo? Então, como a gente sabe, no Antigo Egito existiam os faraós, e para registrar, isso era colocado ali naquelas paredes em forma de pinturas. Aí a gente observa algumas pinturas de 4.400 anos
encontradas na tumba da sacerdotisa Hepet, representando a sociedade da época, certo? Então, nessa sociedade, a arte era tida como padronizada. Existiam algumas características que a gente vai ver mais à frente, que eles usavam para justamente destacar essa arte, certo? Então, dessa maneira, ela era produzida justamente de forma padronizada, e nessa época existia o que a gente chama de arte anônima. O que era arte anônima? A perfeita realização das técnicas executadas e não o estilo dos artistas, certo? Então, um artista tal não tinha um estilo diferenciado. Eles tinham um padrão para realizar essas obras. E a dimensão das pessoas e objetos não caracterizavam uma relação de proporção e distância, certo? Então, muitas características que a gente vê hoje em dia na arte, eles não usavam, certo? Não existia a questão da proporção, não existia um padrão, e também não tinha nada com relação à distância, certo? Então, o que existia eram níveis hierárquicos, sendo que o faraó era justamente o que estava no ápice ali da questão hierárquica. Quanto às cores e tintas, cada cor que eles usavam tinha uma representatividade. Por exemplo, o preto era chamado de Ken, e eles vinham representar justamente a noite e a morte, certo? Para utilizar a cor preta, ele era extraído justamente do carvão de madeira ou da pirolusite, que era o óxido de magnésio. Já o branco representava a pureza e a verdade, e era extraído do cal ou do gesso, que a gente conhece hoje em dia. O vermelho justamente representava a energia e a questão da sexualidade, e era encontrado em substâncias ocres, certo? O amarelo estava associado à eternidade e era extraído do óxido de ferro. Já o verde simbolizava a regeneração e a vida, e era obtida do malaquite do Sinai, certo? Então, cada cor dessa existia uma representatividade diferente, e eles eram extraídos de alguma forma diferente também. Já o azul era extraído do carbono de cobre e estava associado ao rio Nilo e ao céu, à cor do céu. Algumas características da pintura egípcia. O que é que existiam nas pinturas egípcias? Existiam normas que eram seguidas, e justamente existia o baixo relevo que era produzido no Antigo Egito. Quais são essas características? Era justamente a ausência das 3 dimensões, certo? Não existiam obras tridimensionais, a ausência de sombra e a utilização de cores convencionais, ou seja, apesar das suas obras serem bem simples, certo? Não utilizavam 3 dimensões, as cores que eram utilizadas eram cores mais básicas, mas a gente vê que existia uma riqueza de detalhes e também características que eram atribuídas a essas obras, certo? Aqui a gente vê a lei da frontalidade, certo? Se a gente observar a questão da frontalidade, ó, o rosto desse homem aqui está de lado, só que o tronco está voltado para a frente. Essa característica era uma característica marcante e diz respeito à lei da frontalidade, certo? Que era justamente uma regra que determinava que o tronco das pessoas estaria voltado para frente, enquanto a cabeça, as pernas e os pés eram exibidos de perfil, certo?
Essa pintura aqui era do Templo de Tebas e exemplifica justamente a lei da frontalidade, que eu expliquei agora. Nas palavras do historiador da arte Ernest Gombrich, o sentido egípcio de ordem em todos os detalhes é tão poderoso que qualquer variação, por mínima que seja, parece desorganizar inteiramente o conjunto. Então, ele cita a questão, ele dá um exemplo também, a questão se a gente pegar um lápis e for reproduzir esses desenhos que a gente observou, esses desenhos mais primitivos. Então, apesar da gente tentar retratar esses desenhos, o que a gente vai acabar percebendo é que esses desenhos que a gente vai fazer, a gente não vai ter habilidade, a gente não vai ter tanta simetria e vai acabar também fazendo uma coisa deformada. E nisso, como os artistas egípcios tinham muito essa habilidade, a gente vai acabar percebendo justamente que, apesar da simplicidade, algumas características da arte egípcia eram bem complexas também, certo? Vamos lá para a escultura egípcia, certo? Aqui a gente já pode observar algumas características das esculturas, dos exemplares das esculturas encontradas no Egito, certo? Aí o que é que a gente observa? A maior parte das esculturas do Egito antigo são representações dos faraós e dos deuses apresentados em formas frontais, estáticas e sem qualquer expressão facial. Vamos lá observar. Justamente, ele tinha uma expressão mais séria. Se a gente perceber aqui, ó, outra característica é que ele sempre essas estátuas, como diz respeito ao faraó, ia estar com a perna esquerda à frente, certo? Numa posição bem como se fosse rígida, os punhos fechados. No caso aqui, essa outra figura, como ele está sentado e essa mão apoiada na perna, essa era outra característica que era usada naquela época. E justamente eles sempre vão ser representados na mesma posição, certo? Que no caso aqui é um homem sentado, de pernas cruzadas, ou esse homem em pé com a perna esquerda à frente, certo? Características da escultura egípcia: formas estáticas, como eu falei, formas isentas de expressão facial, e existia o segmento da convenção, em pé ou sentado. Então essas eram as características que sempre apareciam na escultura egípcia. Aí vamos lá para as esfinges egípcias, certo? As conhecidas esfinges egípcias, que é justamente algumas estátuas que a gente conhece, certo? Como eram essas estátuas? Tinha o corpo de leão, que representava a força, e a cabeça humana, representando a sabedoria, certo? Esse era o padrão das esfinges, e elas são sem dúvida as esculturas egípcias mais famosas, certo? Então elas eram colocadas na entrada dos templos com o intuito de afastar os maus espíritos. Vamos observar aqui a esfinge, a grande esfinge de Gizé, região de Gizé. E a arquitetura egípcia também vem confirmar algumas características da arte egípcia. Vamos lá. Essas são as pirâmides de Gizé, as conhecidas pirâmides de Gizé. A arquitetura desse período reflete a funcionalidade, certo? O que é que caracteriza mais essa arquitetura egípcia? A questão da durabilidade, a questão da solidez, certo? A questão da estrutura em si,
certo? Então, no caso, as pirâmides do deserto de Gizé são as obras arquitetônicas mais famosas da arquitetura egípcia, certo? Então, existia também uma representatividade, sendo que essa base representava justamente o faraó e a sua ponta representava justamente a ligação com Deus, certo? Existia justamente a grande esfinge de Gizé, que é a mais famosa. Aí no caso aqui, a gente via outra característica. Enquanto o Masbata era o túmulo dos egípcios, as pirâmides eram o túmulo dos seus faraós. Então, as pirâmides eram construídas justamente com o intuito de conservar o corpo do faraó, certo? Toda essa arquitetura era realizada, era estruturada justamente com esse objetivo, certo? E até hoje as suas características são muito bem admiradas, justamente pela complexidade dessas construções para a sua época, certo? Como eu falei anteriormente, a base do triângulo representa o faraó e a sua ponta representa a sua ligação com Deus. Características da arte egípcia. Algumas características, como eu já falei, questão da solidez, da durabilidade, o sentimento de eternidade. Veja quanto tempo faz que foram construídas e mesmo assim um estado de conservação muito bom, certo? O aspecto misterioso, impenetrável, certo? Então existia toda uma questão mística ali com relação às pirâmides e a representação para os egípcios, e a questão da imobilidade solene, certo? Então, muitas características têm a ver com a resistência das pirâmides. Uma curiosidade eram os retratos de Fayum, que eram retratos com características realistas pintados em madeira e que eram colocados sobre as múmias no período do Egito Romano, certo? Então, quando os romanos dominaram essa região, quando algumas múmias estariam ali nos seus túmulos, eles colocavam, tinham a tradição de colocar retratos pintados em madeira, certo? E foi justamente na região de Fayum, que é localizada a 130 quilômetros do Cairo, a capital do país, certo? Então, esse foi o nosso conteúdo. Eu tentei fazer uma síntese aqui. Espero ter